Olá, olá e olá mais uma vez. Que a paz de Cristo possa invadir o seu coração, a sua casa e a sua família nesta manhã. Amém, amados? Eu sou o pastor Danilo Fernandes e o papo aqui é Cristo. Eu estava meditando um pouco aqui na palavra de Deus e um texto me chamou a atenção de uma forma diferente nesta manhã. Eu quero, inclusive, compartilhar com vocês. Quando Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, a partir do verso 20 ou 19, ele está ali chamando os seus primeiros discípulos, os seus primeiros apóstolos, os seus primeiros seguidores aqui na terra. Ele sai da tentação, ele sai do batismo de João, e agora ele começa o seu ministério terreno, ele começa a pregar a palavra, anunciar o reino de Deus, que já estava próximo. E ele começa a chamar, ele chama Pedro, depois ele chama os filhos de Zebedeu, Tiago e João. E é interessante é que aqui que o verso me chamou a atenção. Diz assim o verso 22, Eu vou ler o 21 também. E passando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, pai deles, remendando as redes, e os chamou. E eles, deixando logo o barco e seu pai, seguiram-no. Esse texto me chamou a atenção, queridos. A chamada de Jesus. Qual é o resultado que ela causa na vida da pessoa que foi escolhida por Deus, para adorá-lo, para servi-lo, para ser uma bênção em suas mãos, assim como Deus quando separa a Abraão e diz para ele: Abraão, eu sei que você mora numa terra de idolatria, eu sei que você mora numa terra onde eles não me conhecem, eu sei que você mora no meio de uma família que está corrompida, seu pai se corrompeu, e agora ele serve aos deuses do Egito, a Baal, e a todos esses deuses que não servem para nada, mas se você uma bênção. Deus chama Abraão e fala: se você uma bênção, seja você o diferente no meio de uma família corrompida. E aí, a história, a Bíblia nos conta, que Deus pede para Abraão deixar a sua casa, deixar a sua terra, deixar a sua parentela e ir para uma terra que Deus lhe indicaria. Abraão não fez isso. Abraão, ele saiu, mas ele levou primeiro a família inteira com ele, e depois, quando ele sai sozinho, ele não sai sozinho, ele leva Ló junto com ele. E isso atrasou a bênção de Abraão por muitos e muitos anos. Sabe, ele vagou pelo deserto, ele sofreu as agruras do deserto, porque ele não obedeceu a primeira ordem dada de Deus para ele. Sai da tua casa, sai da tua parentela, sai do seio do seu pai e vá para uma terra que eu lhe indicarei. E nesse texto, quando Jesus está chamando os seus discípulos, ele chama chama Pedro e Tiago, me fugiu o nome está aqui na Bíblia, mas o interessante é quando ele chama Tiago e João, filhos de Zebedeu. É aqui que eu quero me ater, porque o que fez Tiago e João? Eles estavam trabalhando com seu pai no barco, Zebedeu. Eles estavam pescando e depois da pesca eles estavam consertando as redes. E Jesus passa e olha e faz um pedido para eles: olha, deixem tudo e me sigam. E aí, o que acontece, queridos? Aonde eu quero chamar a sua atenção e a minha também. Porque agora há pouco eu estava lendo e esse caso me levou lá a Abraão e me reportou para hoje, qual a nossa condição de discípulo seguidor de Cristo. Aqui é bem claro o texto. Tiago e João deixaram a sua profissão de pescador. Primeiro eles abandonaram a sua profissão de pescador para seguir a Jesus Cristo. Porque a Bíblia nos relata que não dá para servir a dois senhores.
Ou você serve um, ou você serve a outro. Dividido, nenhum servidor, nenhum seguidor de Cristo pode viver dividido entre dois senhores. Tiago e João, eles deixam agora o seu trabalho, a sua profissão, aquilo que lhe causava um sustento, e eles nem conheciam a Jesus direito, porque Jesus ainda estava iniciando o seu ministério na terra, mas eles ouviram Jesus chamá-los. Abraão ouviu Deus chamá-lo. E agora eles saem, mas o texto que fala muito ao meu coração é esse. Eles deixaram o seu barco, a sua profissão, o seu trabalho físico, aquele que lhe dava sustento, aquilo que ajudavam a sustentar a sua casa, a sua família. Eles saem agora do barco e a palavra de Deus é clara, diz assim, olha, e eles deixaram o barco e a seu pai e seguiram a Jesus. O que a palavra de Deus está nos mostrando aqui, queridos, a nossa família vem depois de Cristo. A nossa família vem depois de Cristo. Mas como assim, pastor? Como que eu vou deixar a minha família? Você não vai deixar a sua família. Você não vai abandonar a sua família. São prioridades que Jesus está falando aqui para nós. São as prioridades, tem que mudar, porque se não mudar, nós estamos divididos, queridos. Se não mudar, nós estamos servindo a dois senhores. Por isso que Jesus falou, olha, aquele que vier após mim, ou quiser ser meu seguidor, negue-se. Então, amados, vamos continuar a nossa live para fazer o fechamento aqui. Eles largaram tudo para servir a Jesus. Eles deixaram a sua profissão, eles deixaram os seus afazeres domésticos, eles deixaram até o seu pai ali no barco, consertando a rede sozinho, porque agora eles tinham um novo propósito na vida, um novo alvo, um novo objetivo. Seguir aquele que veio para salvar a humanidade de si mesma. Jesus não veio me salvar dos meus inimigos aqui, que eu imagino que eu tenha, não. Jesus veio me salvar de mim mesmo. Jesus veio te salvar de você mesmo. Mas como assim, pastor? Não está entendendo esse trem? Que coisa mais difícil de entender? Não é difícil, querido. É só entender que as prioridades, depois de confessarmos Cristo como nosso Senhor e Salvador, elas têm que mudar. A nossa vida cotidiana tem que mudar. O nosso status de conforto tem que mudar. Senão nós não estamos servindo a Cristo como Ele quer que nós o sirvamos. E como Ele foi o exemplo para nós. Olha que exemplo maior de Cristo, querido. Deixou a glória, deixou a majestade, deixou o poder, deixou toda a sua formosura, deixou o céu de delícias, o paraíso, para vir morrer no meu e no seu lugar. Ele deixou tudo, ele deixou o Deus, o Pai Todo-Poderoso, ele deixou o Espírito Santo Todo-Poderoso, e agora para vir se formar como terra, vestiu o corpo, vestiu a terra sobre si para morrer no nosso lugar. Deixou tudo. E quando estava para morrer na cruz do Calvário, ele faz uma oração, talvez alguma coisa que ele viu, os próprios discípulos, os próprios amigos, como Lázaro, como Marta, Maria, enfim, talvez alguma coisa, ele ficou olhando, ele pensou, mas ele fala assim, Pai, lá no Getsêmani, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque Jesus ali teve uma visão da sua morte terrível na cruz do Calvário. Ele seria amaldiçoado, ele seria injuriado, ele seria execrado, a condição mais baixa da humanidade. Ele seria ali cuspido, esbofeteado, chicoteado. Sobre a sua cabeça colocariam uma coroa de espinho que furava. Aquele espinho era tão duro que parecia aço, que quando colocaram na sua cabeça, o sangue escorreu na hora, porque aqueles espinhos furavam até alguns ossos da sua cabeça. E ele deixou tudo isso, ele veio passar por isso, abandonou o céu de glória para morrer na inglória do ser humano. Louvado